Olá, muito bom dia. Para esta devocional, eu quero ler a palavra do Senhor ao seu coração no livro de Gênesis, capítulo 6, apenas os versos 6 e 7, que assim registra: Noé achou graça diante do Senhor. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. A palavra do Senhor ensina-nos que há o livro da vida, onde o Senhor deve ter ali anotado, registrado, a respeito da vida de cada um dos seres viventes, mas especialmente dos seus eleitos, chamados, salvos, remidos e lavados pelo sangue do Cordeiro. Aqueles que foram alcançados pela sua graça, como Noé. Registra o texto que nós acabamos de ler, que Noé achou graça diante de Deus. Esse achar graça não significa que Noé, pelos seus méritos, pelo seu comportamento, pela sua maneira de ser, de agir, falar e proceder, o Senhor então estendeu sobre ele o seu olhar e disse: não, esse homem é bom. Não, pelo contrário. Porque a graça do Senhor o alcançou e o Santo Espírito do Senhor interveio e agiu na vida de Noé, regenerando-o, salvando-o, libertando-o, é que então ele passou a ter um modo de vida que agradasse ao Senhor, que obedecesse ao Senhor e que vivesse na presença do Senhor no meio de um mundo corrompido, conforme registra o versículo 5 deste mesmo capítulo, que diz: Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mau todo o desígnio do seu coração. Então o mundo na época de Noé já estava totalmente corrompido e por causa disso o Senhor resolveu destruir todo mundo em água, ou pelas águas. E aí, o Senhor, pelo fato de ter esse seu servo que foi alcançado pela sua graça, o escolheu para uma preciosa missão de reiniciar por meio dele e de sua família toda a humanidade. E aí então lhe ordenou para que ele construísse uma arca e por meio desta arca não somente salvasse a família de Noé, como também toda a raça humana. De Adão até Noé. Passaram-se alguns milhares de anos e a humanidade se corrompeu de tal maneira que Deus ali olhando para a humanidade e especialmente os filhos de Deus haviam abandonado e distanciado do Senhor de tal maneira que eles estavam se unindo com as filhas dos homens. E aí houve então uma mistura das duas linhagens, da linhagem santa e da linhagem ímpia. E essa corrupção, e essa degradação, e a maldade do coração do homem havia aumentado de tal maneira que então Deus interveio e proveu por meio do seu servo. Mas quem foi Noé? Quem é você? Qual é a história da sua vida e qual é o registro que o Senhor tem lá nos céus a respeito de você? Veja, Noé era homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Entre os seus contemporâneos, no meio social onde o Senhor te inseriu, onde você vive, onde você deve ser luz e sal da terra, luz do mundo e sal da terra,
Que tipo de atitude, de comportamento, que palavras têm saído dos seus lábios, como você tem vivido e como você tem testemunhado do Senhor e da sua palavra. Vejam que Noé, que achou graça e foi contemplado pela graça do Senhor, como você também diz que foi, viveu de uma maneira diferente e marcou a sociedade de sua época. Você tem marcado o meio social e os seus contemporâneos que o Senhor tem lhe dado a oportunidade para que você testemunhe dele e da sua palavra? Pai, obrigado porque por meio desse ensinamento e da vida de Noé nós temos tantas coisas a aprender. Que o Senhor nos leve a viver segundo a tua vontade. E que nós, ó Pai, hajamos, testemunhamos e vivamos na presença do Senhor segundo a tua graça e misericórdia em nome de Jesus. Amém. Que assim você viva e que assim você testemunhe e que você seja uma pessoa justa, íntegra e reta para a glória do Senhor hoje e sempre. Amém.